água é a fonte da vida. A água é própria, ela é viva, né? Então, dentro das nossas comunidades, a gente utiliza ela para toda forma de necessidades, né? A gente bebe água, a gente toma banho, a gente vai no rio, aprende a nadar, aprende a pescar, né? E, na verdade, a importância da água, ela é para todos nós. É toda a humanidade e para todos os seres, além da humanidade também. Belos são teus rios, belos são teus peixes, belos são teus bichos, belo que os deixem. Eu sou Elionice Sacramento, sou pescadora quilombola de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano. Sou considerada, me auto-identifico, né, como população das águas. Nós, as mulheres pescadoras, temos uma relação profunda com as águas. E essa é uma relação que se dá para além do trabalho, né? Talvez sejamos um dos únicos povos que passamos mais de 2/3 de nossas vidas nas águas e temos a água numa relação de trabalho, mas também numa relação religiosa. Temos a água como um ambiente de lazer, de recreação, de culto. Pensamos a água para além do H2O. Sem água não existe pesca artesanal. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabriel Arpe. Minha família usa água. Eu uso água para escovar os dentes, eu uso água para tomar banho, eu uso água também para lavar as vasilhas, para cozinhar, correr e para tomar banho. Sou Elisamar, sou Chacriabá. Meu nome indígena é Wacondi, que significa, é o nome de um pássaro, né, no meu povo. Sou mãe de Waripê. Waripê significa homem de Deus. A água é vida e na escola é ensinado esses valores, né? Porque o não indígena, né, outras pessoas, eles vê a água como um negócio, vê a água como uma coisa que vai se limpar, precisa tomar um banho, lavar uma roupa, e pra gente não, a água é muito além disso, né? A água, ela tem vida, então assim, a gente precisa cuidar daquele ser que está ali dentro da água, né? Então assim, não é somente a água em si, né? Existe o dono daquela água. Para poder ir no rio, pegar aquela água, fazer um banho naquele rio, eu preciso pedir autorização, né, de quem é o dono dali. E assim, esse respeito, esses valores, ele já é aprendido dentro da escola, dentro do próprio currículo das escolas indígenas, né? Que não são todas as escolas que tem, mas a gente tenta trazer, né, para as escolas, trabalhar essa questão do currículo, você acaba trabalhando na valorização, né, da natureza, né? E aí isso nos enriquece, nos fortalece enquanto povo, né? Porque assim, os nossos ancestrais fizeram isso, né? E é o nosso papel de dar continuidade nesses cuidados, né? Naja panaboya, naja panaboya, eno ijagoya, kalehu, apena madaket, ijagoya, apena idapani. Água, para mim, é vida. Vida para ser humano, vida para a natureza, vida para a população universal, a população indígena. A nação indígena defende a água, a preservação da água, a preservação da natureza. Nós temos que preservar os nascentes que estão lá no mato, né? A própria população indígena, a comunidade indígena, sempre preservou e preservará, né? Porque isso é importante, não
para aquela comunidade, mas importante para todos, para toda a população brasileira, toda a população de outros países, né? Mas o papel, acho que isso foi criado para o povo indígena defender essa natureza que é a água, que é a terra, a mata, o fogo, né? Que nós estamos. Meu nome é Irene, sou Cariri Chocó, de Alagoas, e eu sei da importância da água na vida da gente, né? E a gente fica triste porque a gente está vendo, acompanhando a destruição de vários rios, das matas, né? Inclusive a minha aldeia é do lado do Rio São Francisco, do qual era um rio, né? Hoje eu vou para a minha aldeia e eu não vou nem no rio tomar um banho, porque eu fico triste, não é mais um rio, é um riacho. Não está dando nem para abastecer as pessoas de beber a água, porque desviou, construíram até casa dentro do Rio São Francisco, onde era o Rio São Francisco. E hoje a gente vê essa confusão da natureza. Por quê? Porque não estão respeitando mais. E eu digo, Deus dá e Deus tira, né? A natureza tem riqueza. Aí estão tirando a riqueza da natureza, aí depois a natureza se revolta contra todos, né? E quando vem a destruição, não é só para um, é para todos, né? Vai para todo mundo, porque não querem respeitar a lei de Deus, né? Porque Ele é quem faz. O Brasil é um país rico. E fico tirando a riqueza do Brasil e prejudicando a natureza. Não respeita os povos indígenas, que foi os primeiros, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele não descobriu nada. Ele encontrou os indígenas, né? Porque eu já disse, na minha comunidade, gente, vamos levantar a cabeça, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa para ver se salva esse Rio São Francisco. Se esse Rio São Francisco secar, acabar, pronto, está todo mundo morto. Vai buscar água onde? Para beber, né? Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá, quer voltar, lembrar o açaí, o tacacá, que saudade que dá de Belém do Pará. Orar na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar Jesus. Caimé, meu nome é Camundã, sou do povo Wapchana, lá do norte, né, lá de Roraima. A água é nossa irmã. Para nós, os rios são sagrados. Para nós que vivemos nesse planeta, tudo que move e tudo que está dentro do nosso ecossistema é sagrado. Então, a água, que para muito pessoal fala que é vida, para nós é a essência da vida, né? Muitos povos vêm da água, né? Como a lenda dos Carajás, né? A crença dos Carajás, que são o povo da água. E a gente acredita que tudo que tem nesse ecossistema, ela é um dos pilares assim fundamentais para a nossa vida. Como o indígena não se desvincula da terra, também nós não nos desvinculamos da água. Para nossa existência ter continuidade, é preciso que se mantenham, né, os rios, os lagos, os igarapés e toda a forma que se manifesta
né, as águas, ela tem que estar disponível, ela é gratuita. E a gente hoje vê uma ganância grande, principalmente para os povos indígenas, que dependem diretamente dessa água. Hoje nós estamos vendo aí empresas querendo ter concessões para que essa água seja privatizada. A água é gratuita, a água é de graça, a água ela vem para suprir nossas necessidades. Sem água a gente não existe. Caimim Manauano. Água, para nós, eu digo para nós como todo, não é mercadoria, é um direito de todos. Então é um apelo que eu peço, vamos cuidar bem desse nosso bem maior. Até porque a natureza, a nossa mãe natureza, ela não precisa de nós, pelo contrário, nós precisamos dela. Então é de suma importância que nós cuidamos da nossa água. Então eu peço aqui para que os grandes movimentos, né, eu participo do Fórum Alternativo Mundial da Água, que é o FAMA, participei desde o começo, estou participando. E esse movimento é de suma importância, não só esse movimento, como todos os movimentos que a gente puder estar junto a favor, né, da nossa água. Existem muitos caminhos, muitas trilhas, mas todas levam para o mesmo lugar. Quando a gente entende que esse lugar comum é a vida, a gente começa a unir nossas forças em defesa da vida. E a água é vida. Então nos unir pela defesa da água é nos unir pela vida. E tudo que ela traz pra gente, tudo que ela carrega. Tem que cuidar das águas, senão acaba tudo, aí depois fica sem. E a caixa seca.